Fala galera que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é fazer aquela revisão de véspera, abordando os principais pontos de cada item do conteúdo programático à luz da Consulplan. Então, vamos lá galera, a gente vai ter uma revisão teórica, mas muito focada naquilo que normalmente é cobrado pela banca. Então, vem comigo. Vamos lá, relembrando aí cada itemzinho do conteúdo programático. Item 1, conhecimento de operação com arquivos em ambiente Windows 10. O que a gente vai ter que lembrar? No Windows 10, o programa responsável pelo gerenciamento de arquivos é chamado explorador de arquivos. O explorador de arquivos pode ser acessado a partir do atalho de teclado Windows E. Se o examinador perguntar o que é um arquivo é uma coletânea de dados armazenada em um disco. Pode ser um texto, uma imagem, um banco de dados, um vídeo, um áudio. Qualquer coisa que a gente venha a salvar se torna um arquivo. Qualquer coisa que a gente armazene em uma mídia se torna um arquivo. E o arquivo, por padrão, possui um nome e uma extensão. A extensão, embora não seja obrigatória, ela identifica a origem. A partir da extensão, você vai poder distinguir se o arquivo é de imagem, de vídeo, de som. As principais extensões vocês têm que conhecer. Vocês têm que saber, por exemplo, que arquivos de imagem podem ser JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF. Arquivos de texto, TXT, RTF, DOC, DOCX. Arquivos de vídeo, MP4, WMV, AVI. De áudio, MP3, WAV, WMA. Então, os principais formatos de arquivos são sempre relevantes. E uma coisa que despenca em prova está relacionada ao nome dos arquivos. Quando a gente vai salvar, a gente pode usar números, letras, símbolos, mas há 9 caracteres reservados que não podem ser usados e isso você vai ter que levar para a prova. A gente costuma aprender um bonequinho. Como é que é? Veja, há 9 caracteres que a gente vai considerar inválidos, que não podem ser usados na hora de criar arquivos ou pastas. Quais são esses 9 caracteres inválidos? Vamos desenhar um bonequinho. Quando eu desenho um bonequinho, eu visualizo os 9 caracteres. As perninhas são a barra e a contrabarra. O corpo é o pipeline. Os braços são os sinais de menor e maior. O rosto é o 2 pontos asterisco, que é um beijinho. As aspas, um cabelinho, e o sexo, uma interrogação. Então, é o nosso bonequinho assexuado. Ele traz 9 caracteres que não podem ser usados na hora de salvar, de criar arquivos ou pastas. Observe que a interrogação não pode, mas a exclamação pode. O 2 pontos não pode, mas o ponto e vírgula pode. Então, isso acaba virando uma pegadinha na prova. O examinador coloca lá na múltipla escolha, pedindo para você assinalar o item que não corresponde a um arquivo válido. E aí você vai ter que identificar decorando esses 9 caracteres. Beleza? Agora, lembrar que o conceito de pasta está relacionado ao quê? A uma estrutura para armazenar arquivos que possuem alguma característica em comum. São de uma mesma pessoa, de uma mesma finalidade, né? Para organizar as informações no disco. Pastas também podem ser chamadas de diretórios. As unidades de disco são representadas por letras. A letra C, por exemplo, é o padrão para o disco rígido. Quando a gente instala o Windows, ele cria uma estrutura de diretórios com 3 pastas, que são arquivos de programas, usuários e o Windows. Dentro dessa pasta usuários, vamos imaginar que há uma pasta chamada Renato.
Dentro dessa pasta Renato, a gente tem uma pasta documentos, uma pasta imagens. Cada usuário vai ter suas pastas particulares para armazenar seus arquivos. O Windows é um sistema operacional multiusuário. Eu posso ter vários usuários, cada um com as suas pastas particulares, de modo que o acesso aos seus arquivos seja privado. Lógico que o administrador, o usuário com perfil de administrador, ele pode tudo. No Windows há dois tipos de conta de usuário, a conta padrão e a conta administrador. A conta administrador pode tudo, inclusive visualizar arquivos de quaisquer usuários, acessando a partir da estrutura de diretórios, do caminho, ok? Agora, o que eu quero colocar, pessoal? Imaginem que dentro dessa pasta documentos do Renato, esse caminho eu posso descrever ele usando a contrabarra, né? C2 pontos, contrabarra, C2 pontos, contrabarra, aí eu determino usuários, contrabarra Renato, contrabarra documentos. Nesse caminho, eu salvei um arquivo, que eu vou chamar aqui de aula.doc. E aí, esse arquivo .doc, que por padrão é do Word antigo, docx do Word novo, ele vai ser arrastado para um pendrive. O que vai acontecer quando eu clicar e arrastar esse arquivo para a unidade F? Ele é um arquivo da unidade C e está sendo arrastado para a unidade F. O que vai acontecer, pessoal? Vocês vão ter que decorar. Decorar o quê? Um arquivo, ao ser arrastado, ele pode ser copiado ou movido. Quem define isso é o destino. Disco diferente copia, mesmo disco move. Como é que é? Disco diferente copia, mesmo disco move. Então, olha só. Ao arrastar do disco rígido, que é o C2 pontos, para o F, que seria um pendrive ou um outro disco qualquer, o arquivo será copiado. Agora, se a gente arrastar para uma outra pasta dentro do mesmo disco, o arquivo será movido. Lembrem-se, disco diferente copia. Mesmo disco move. Essa é a regrinha. Professor, tem lógica? Claro que tem. Imagina, eu peguei um pendrive, aí passei para um colega, o colega olhou, falou assim, que foto maneira! Aí ele arrasta a foto do pendrive. O que você acha? Ele quer perder a foto do pendrive? Não. Ele vai copiar a foto para a máquina. Então, haverá duas. Até por uma questão de segurança, ele não vai tirar do pendrive, ele copia. Agora, dentro do mesmo disco, para que eu vou querer ter dois arquivos iguais? Não faz nem sentido, porque se você tem dois arquivos iguais no disco, daqui a pouco você atualiza um, esquece de atualizar o outro, aí você começa a ter inconsistências. E eu não posso nem considerar que dois arquivos no mesmo disco é um backup, porque nem cópia de segurança é. Né? Então, a lógica é o quê? Arrastou, disco diferente copia, mesmo disco move. Beleza? Agora, se durante esse arrasto o usuário pressionar a tecla Ctrl, sempre vai copiar. Aí é incondicional, não importa se é mesmo disco, disco diferente, com Ctrl pressionado, sempre copia. Com o Shift pressionado, sempre vai mover. E com Alt pressionado, sempre vai criar atalho. Legal? Então, pressionou a tecla Ctrl, clicou e arrastou, não interessa, copia. Ctrl copia, Shift move e Alt cria atalho. Legal. Agora, vamos voltar aí no conteúdo programático.
Conhecimento de operação com arquivos. Então, a gente já falou de copiar, mover. O que a gente tem que continuar? Operação com arquivos. Renomear e excluir. Copiar, mover, criar atalho, renomear e excluir. Como é que eu posso fazer para renomear um arquivo? Eu posso clicar em cima do nome do arquivo, esperar um pouquinho e clicar de novo. Como é que é? 2 cliques não consecutivos. Na verdade, o primeiro clique seleciona, o segundo clique renomeia. Se eu clico, espero um pouquinho e clico de novo, eu renomeio o arquivo, eu posso renomear o arquivo. Agora, o que mais cai em relação a renomear é o uso da tecla F2. F2 no Windows é o atalho para renomear. Ok? Tenho que lembrar também da tecla Delete, que serve para excluir um arquivo. Agora, algumas vezes, quando a gente exclui um arquivo, é possível que ele vá para lixeira. O que é a lixeira? A lixeira é uma pasta de sistema. Cada disco tem uma pasta oculta chamada lixeira, que vai armazenar os arquivos excluídos. Agora, a lixeira ela tem um tamanho. E ela vai poder armazenar arquivos que caibam dentro desse tamanho. Como é que é? Imagina, se eu tenho uma lixeira de 4 GB, estou especulando, estou dando um exemplo. Se eu tenho uma lixeira de 4 GB, se eu apagar um arquivo de 10 GB, não tem como ele ir para a lixeira. Então, uma premissa é que a lixeira só vai poder armazenar arquivos que sejam inferiores ao seu tamanho. Não é qualquer arquivo que vai para a lixeira. E aí, a gente precisa conhecer essas regras. Primeiro, mídia removível não tem lixeira, exceto HD externo, SSD externo. Resumindo, só disco rígido, disco fixo tem lixeira, HD e SSD, interno e externo. Disquete não tem lixeira, CD não tem lixeira, pendrive não tem lixeira, beleza? HD e SSD tem lixeira. A lixeira ela tem um tamanho. No passado cobravam muitas questões perguntando acerca desse tamanho. Hoje não tem cobrado muito porque ficou mais difícil de calcular. Existe uma fórmula para calcular esse tamanho da lixeira. A fórmula é 10% de 40 mais 5% do excedente. Sempre vai ser essa regra, 10% de 40 mais 5% de excedente. Como assim? Imagina que você comprou um SSD de 480 GB. Qual vai ser o tamanho da lixeira? 10% de 40 mais 5% do excedente. E aí, se o disco tem 480, menos 40, eu tenho 440 de excedente. 10% de 40 são 4. 5% do excedente é 5% de 440. Se 10% é 44, 5 é metade, 22. Então, esse disco de 480 GB vai ter 26 GB para lixeira. Essa fórmula não muda. Isso é o padrão, é a capacidade padrão da lixeira. Agora, lembre-se que se você pressionar Shift Delete, você exclui o arquivo sem enviar para a lixeira. Shift Delete exclui definitivamente o arquivo. Na verdade, é Shift associado a qualquer procedimento de exclusão. Shift botão direito excluir, Shift arrastar para a lixeira, vai excluir o arquivo definitivamente. Ok? Exclui definitivamente. Então, em relação ao item 1, conhecimento de operação com arquivos, a gente tem que lembrar como é que copia, como é que move, como é que renomeia, como é que exclui. Conhecer os ícones, aí é uma coisa bem sugestiva, visual, né, que pode vir a aparecer. Saber distinguir um arquivo de uma pasta, de um atalho. Lembre que o atalho tem uma setinha no canto inferior esquerdo. Então, ícones podem ser relevantes também. Conhecimento de arquivos e pastas. Pastas e diretórios são a mesma coisa. Então, eu posso criar pastas, subpastas, subpastas. Nesse conhecimento de arquivos e pastas, a gente pode lembrar
que o C é o disco rígido, cada unidade de disco é representada por uma letra, o caminho separa a estrutura de modo hierárquico usando a contrabarra, que é um caractere reservado do Windows, por isso não pode ser usado na hora de salvar arquivos e pastas. Falamos bastante dos itens 1, 2 e 3. Ó. Utilização do Windows Explorer. Olha a mancada que o examinador deu. O Windows Explorer era um nome velho, agora é explorador de arquivos. Como é que eu faço para criar um arquivo, para copiar, para mover, criar diretórios? Criar diretórios eu posso clicar com o botão direito, novo, pasta, ou no Windows 10 a gente tem um atalho Ctrl Shift N. É uma novidade. Nas versões anteriores esse atalho não existia. Na verdade, ele surge a partir do 8. Então, Ctrl Shift N é um atalho para criar uma nova pasta. Agora a gente sai da parte de sistema operacional Windows e cai no Word. Então, vamos revisar conceitos acerca do Word. Conhecimentos em Microsoft Word 2019 para edição de texto, criação de um novo documento, elaboração de tabelas, formatação geral e impressão. Vamos lá, criação de um novo documento. Como é que eu posso salvar um documento? Eu posso clicar lá em arquivo, aí a gente tem o comando salvar e o comando salvar como. Qual é a diferença? O comando salvar tem um atalho de teclado Ctrl B, o salvar como tem um atalho de teclado F12, decora. Pessoal, por que é Ctrl B? Hoje, na véspera do concurso, tu vai me perguntar por que é Ctrl B? Porque é B de boia, é B de bombeiro. O que tem a ver? Bombeiro salva, meu filho, bombeiro salva. Ctrl B, B de bombeiro. Salvar como? F12. Então, quando você digita um texto no Word, você pode clicar em arquivo, salvar como, arquivo, salvar. Na verdade, quando a gente salva pela primeira vez, a gente sempre salva como, independente do comando. Porque o salvar como vai permitir que você dê o nome, que você escolha o local de destino, ok? Então, salvar, salvar como são, respectivamente, salvar, salvar como, Ctrl B e F12. Legal. Criação de um novo documento. Um novo documento, novo documento, se eu quiser criar um arquivo novo, a gente tem que lembrar. Novo, o atalho de teclado para o novo é Ctrl O. Por que é O? Porque o N já é negrito. Então, o O é o atalho para o novo. É o segundo caractere da palavra. Esses atalhos de teclado são importantes. Vocês precisam lembrar. Vamos colocar aí o alfabeto. A, B, C, E. Todas? Não, só as principais. J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z. A Consuplan é uma banca tão engraçada que ela já cobrou questões perguntando qual a tecla de atalho que não serve para nada. Como é que é? Vejam que eu estou pulando letras do alfabeto. Algumas até existem, né? Por exemplo, o D eu pulei, mas existe. Então vou até acrescentar aqui. Agora, o M não tem funcionalidade. Aí a Consuplan ela já colocou isso no enunciado. Algumas teclas não são usadas para atalho. Assinale a alternativa cujo atalho não tem significado. E aí inventava lá 4 alternativas e criava uma que era o Ctrl M. Veja que eu pulei o M. Por quê? Porque não serve para nada. Isso já caiu em prova da Consuplan. Agora, e os que servem? Ah, então vamos lá. Olha a lógica, a inicial da palavra. Então, Ctrl A é abrir. Ctrl C, copiar. Ctrl I, itálico. Ctrl J, justificar. Ctrl L, localizar. Ctrl N, negrito. Ctrl R, refazer. Ctrl S, sublinhar. O Ctrl T
é de selecionar tudo. Selecionar tudo. O que mais? Agora, vocês vão perceber que a gente não tem mais a inicial em si. Mas a gente vai pensar na palavra e vai ver qual o caractere que está disponível. Como assim? Veja, centralizar. Pode ser o Ctrl C? Não, porque o Ctrl C já é copiar. Então, centralizar vai ser o segundo caractere da palavra, que é o E. Centralizar é o Ctrl E. Ctrl E. É o centralizar. Centralizar. Não pode ser o C, que é copiar. Substituir não pode ser o S. Então é o U. Substituir. É o segundo caractere da palavra. Novo não pode ser o N, que é negrito. Então ficou sendo o O, que é o segundo caractere da palavra. O que mais? Esquerda não pode ser o E, porque já é centralizar, não pode ser o S, que é sublinhar. Esquerda. Pegou o quê? Link não pode ser o L, que é localizar, não pode ser o I, que é itálico, nem o N, que é negrito. Ficou o K. Link. Ou hiperlink. Beleza? Ctrl C, Ctrl X, meu filho, olha a tesourinha. Sempre vai ser o quê? Recortar. E o V é colar. O P é imprimir. Em qualquer aplicativo, né? Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl P são atalhos bem universais. Assim como Ctrl Z deu zebra, é desfazer. Em qualquer aplicativo, né? Ctrl Z tende a ser desfazer. Então, eu estou tentando mostrar para vocês uma lógica na véspera de prova para ajudar na decoreba. Agora, o Ctrl B é de bombeiro, salvar. Por que pegaram B? Porque o S é sublinhar, o A é abrir, o L é localizar, o V é colar, o A é abrir, o R é refazer. Não tem uma letra disponível. Então, pegaram o B. O Ctrl D é fonte. E o Ctrl G é direita. Direita é direita. Direita. Isso, meu filho, direita. E o W, em qualquer aplicativo, é fechar. Então, esses atalhos são muito importantes. Agora, a banca gosta disso? Gosta. A gente tem que conhecer também as teclas de função. Vamos lá. Teclas de função. F1 é ajuda. Shift F1, revelar formatação. Revelar formatação. Shift F3, maiúsculas e minúsculas. F5, ir para. F7 é o que mais cai. Eu sei que numa véspera de prova, eu encher os slides de atalho, realmente pode se tornar uma coisa cansativa, né? Porque você não vai ter tempo hábil de decorar de um dia para o outro, ainda que seja importante. Mas o F7 despenca em prova, filho. O F7, veja, o slide anterior, eu quis mostrar para vocês uma lógica. Nesse slide, as teclas de função não têm uma lógica. Então, quem sabe, sabe. Quem não sabe, né? Na véspera da prova, vai abstrair. Mas o F7, se errar, não fala que teve aula comigo, não. Porque o F7 despenca. É ortografia e gramática. Shift F7. Dicionário de sinônimos. F8, seleção estendida. Alt F8, macro.
F10, teclas de acesso. E aí vem o F12, que cai pra caramba também, que é o salvar como. Ctrl F12 é o abrir. E Shift F12 o salvar. Então dá um print aí e vamos continuar. Vamos. Olha lá comigo. Criação de um novo documento, elaboração de tabelas, formatação geral e impressão. Elaboração de tabelas. Quando eu penso em tabelas, eu tenho que lembrar do caminho. Por que eu não estou mostrando o Word? Porque na prova vocês também não vão usar computador. Então, vocês vão lembrar que no Word a gente tem uma porrada de guias. Página inicial, arquivo, revisão, exibir, inserir, layout, design, correspondência, referência, são as guias do Word, né? E tabela está dentro de inserir. Inserir tabela. Agora, quando eu insiro uma tabela, vamos imaginar que eu coloquei aqui uma tabela com 2 linhas e 2 colunas. Aí eu digito lá ABC e quero passar para a próxima célula. O que eu tenho que fazer? Pressionar a tecla Tab. O Tab ele vai passando o foco entre as células. E se a gente chegar no final da planilha e teclar Tab, ele insere linhas. Então o Tab, quando a gente pensa em tabela, é uma tecla muito importante, porque o Tab vai permitir inserir linhas na tabela. Chegou no final da célula, pressionou Tab, ele insere uma linha. Ok? Lembre-se que a gente pode fazer contas em uma tabela do Word. É possível? É possível. O Word é um editor de texto, não é uma planilha eletrônica, mas é possível calcular a soma de uma coluna, a soma de uma linha. É possível fazer contas, né, usando funções básicas aí, matemáticas, estatísticas, perfeitamente. Ok? Tá bom. Essas funções matemáticas e estatísticas, elas têm uma sintaxe em inglês no Excel. Eu vou acabar citando aqui por descargo de consciência. Imaginem que eu tenho 8 e 7. Se eu quiser calcular a soma dessa coluna, eu posso usar a função sum e colocar a referência above para somar acima. E se eu tivesse dados em linhas, eu poderia colocar, por exemplo, sum left. A sintaxe no Word é em inglês, ainda que a versão seja em português. Só no Word, hein, pessoal? No Excel é soma mesmo em português. Aí é outro programa. Estou entendendo. Agora, quando ele fala em formatação, a gente tem que lembrar dos principais efeitos. Quais são esses efeitos? Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, todas em maiúsculo, versalete e oculto. O que é o efeito taxado, pessoal? É um efeito que coloca uma linha no meio da palavra. O que é o taxado duplo? 2 linhas no meio da palavra. O efeito taxado, ele normalmente está associado a um código revogado, uma gramática errada, da ideia de negação, de erro, taxado. Sobrescrito vai permitir que eu coloque a letra na parte superior da linha. Com isso, a letra fica menor e em cima. Né? Por exemplo, 2 ao cubo. Esse 3zinho está sobrescrito. E o subscrito? H2O. O 2 está sub. Vocês têm que lembrar o atalho do sobrescrito e o atalho do subscrito. Muitas vezes o examinador coloca no enunciado. Sobrescrito, o atalho é Ctrl, Shift, mais. E aí, ele te induz a marcar errado o atalho do subscrito.
né? Porque quando você vê que o sobrescrito é Ctrl Shift mais, a tua cabeça, ela pensa no subscrito de uma maneira errada. É normal, não vou nem falar. Olha para o teu teclado, você está assistindo aula no computador, olha para o teu teclado. A tecla que tem o sinal de mais em cima, ela tem o sinal de igual embaixo. Então, o subscrito é Ctrl igual. Embaixo é sub, em cima é sobre. Isso não tem como errar, meu filho. Né? Submarino, submerso, sobrevoar. Embaixo, sub. Em cima, sobre. Sobre, Ctrl Shift mais, sub, Ctrl igual. Todas em maiúsculo, o nome já diz. Todas em maiúsculo, o nome já está dizendo. Agora, existe um efeito chamado versalete. Esse eu vou mostrar. Faço questão de mostrar. Olha comigo. Vou colocar aqui, Renato da Costa. Quantas letras maiúsculas eu tenho nesse texto? 2, o R e o C. Agora, se eu selecionar e colocar versalete, olha o que aconteceu. Todas ficaram maiúsculas? Não. Todas ficaram com a caixa alta. Mas eu consigo observar que o R e o C são maiores, são maiúsculas. As demais, embora minúsculas, estão com a caixa alta. Esse efeito é chamado de versalete. Como é que é? Gente, um E maiúsculo é assim. O E minúsculo é assim. O E versalete vai ser assim, ó. Esse é um E minúsculo com efeito versalete. Ok? No versalete, todas as letras ficam com a caixa alta. E distingue a maiúscula e minúscula pelo tamanho. Já o efeito oculto, o nome sugere. Você vai se questionar, quando que eu vou usar? Sei lá, imagina que você fez um contrato, passou para um cliente, mas tem uma cláusula que o cliente não aceitou, você quer imprimir sem que aquela cláusula apareça. Você não quer apagar porque você vai usar para o outro cliente. Então você pode só ocultar, mandar imprimir e depois tirar o oculto. O oculto é um efeito. Galera, a gente precisa lembrar do negrito, itálico e sublinhado. Negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Os efeitos, né? Negrito fica mais escuro, itálico fica inclinado para a direita. Lembra sempre que o itálico é uma letra que fica inclinadinha para a direita. E o sublinhado coloca uma linha embaixo. Então esses efeitos são bem básicos, bem tranquilos. Agora, com relação à impressão, Ctrl P abre a janela de imprimir. O que vale a pena destacar? Se eu coloco 1-5, eu estou mandando imprimir das páginas 1 a 5. Se eu coloco 1,5, eu estou mandando imprimir a página 1 e 5. Ok? Se eu usar vírgula ou ponto e vírgula, é um E. Se eu usar um hífen, é um até. Então, se eu mando imprimir até 5, vai imprimir a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Se eu mando imprimir 5 tracinho, dá 5 em diante. Beleza? E se eu colocar 5 tracinho 8, ponto e vírgula 10, tracinho 20, ele vai imprimir da página 5, 6, 7 e 8 e da página 10 até a página 20. Beleza? Já entendi. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos. Utilização, conhecimentos em Microsoft Word 2019 para edição de texto, criação de um novo documento, elaboração de tabelas, formatação em geral e impressão. Foi. Vamos agora para conhecimentos de internet. E assim a gente vai batendo o conteúdo programático. Conhecimentos de internet. Vamos lá. Quando eu penso em internet, eu tenho que lembrar que ela é uma rede mundial que vai oferecer vários serviços, mas que existe um protocolo padrão. Qual é o protocolo padrão da internet? É o TCP/IP. Todo computador conectado à rede necessariamente precisa do TCP/IP para poder ter conectividade.
Então, o TCP/IP é o protocolo padrão da internet. Isso pode vir na prova. Cada equipamento vai possuir um endereço IP exclusivo para aquela conexão. Mas todas as máquinas vão precisar usar a arquitetura, a pilha de protocolos TCP/IP. A internet ela possui inúmeros serviços. O principal serviço é o serviço da web. Como é que é? A web é chamada um sistema de hipertexto, onde a gente tem páginas com links. Essas páginas com links são escritas em uma linguagem chamada HTML e são acessadas por um protocolo chamado HTTP. Aí, pessoal, vale a pena distinguir o HTML do HTTP. Esse que termina com L é a linguagem usada para edição de páginas. E esse que termina com P é um protocolo para transferência de hipertexto, ou seja, para acessar páginas. Sempre que eu falo em web, eu estou falando de página. Veja que no dia a dia é comum as pessoas confundirem internet com web. Ah, entra na web, entra na internet, parece que é a mesma coisa. Mas se você está no WhatsApp, você está na internet, mas não está na web. Salvo se você estiver no web WhatsApp. Como é que é? Pessoal, eu só posso falar que eu estou na web se eu estiver numa página. E página implica que você use um browser, um navegador, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, são os principais navegadores. Entendam que, se você instala o Waze no seu aplicativo, lá no seu celular, você não está na web, você está no Waze. Ah, mas ele usa a internet. Talvez use a internet, né, para colaborar com dados oportunistas, com quantidade de máquinas, de carros que estão na rua naquele momento e tal. Eu só estou querendo mostrar para vocês que WhatsApp, e-mail, são serviços, Skype, mas que não são necessariamente web. Só vão ser web se eu estiver usando páginas. E páginas utilizam navegadores ou browser. Sempre que eu estou numa página, eu uso o protocolo HTTP ou a sua variante segura, que é o HTTPS. Qual é a diferença do HTTP para o HTTPS? O HTTPS é seguro. Sempre que eu uso o HTTPS, aparece um cadeadozinho fechado ao lado da barra de endereço. O HTTPS indica que a gente está numa página que tem certificado digital, que o tráfego é criptografado, ou seja, é seguro. São características do Szinho no final do HTTP, de segurança. O HTTP é inseguro, o HTTPS é seguro. Legal? Agora, HTTP e HTTPS são para acessar páginas. Se eu estiver trabalhando com e-mail, já são outros protocolos. Cada ação na rede é regida por um protocolo. Um protocolo é um conjunto de padrões para comunicação. Cada ação que você realiza na rede tem um protocolo. Então, se eu quero mandar um e-mail, eu tenho um protocolo SMTP para enviar e-mails. Se eu quiser ler e-mails, eu vou poder usar o POP3 ou o IMAP4. Estes são protocolos de acesso à mensagem de correio. Qual é a diferença? O POP ele copia a mensagem para a máquina, permitindo que você leia depois. O IMAP, você tem que estar online. Ele acessa a mensagem diretamente no servidor. Para você poder trabalhar com correio eletrônico, você tem que configurar o SMTP para envio, ele é incondicional, é a base do correio, e vai optar ou pelo POP ou pelo IMAP, né, para acesso. O POP é mais velho, o IMAP é mais moderno, tem mais recursos, então é hoje, inclusive, mais indicado. Além desses protocolos de correio, é importante conhecer o FTP,
chamado protocolo de transferência de arquivos. É um sistema que hoje em dia nem é tão usado na internet, já está ficando meio obsoleto, mas ainda cai muito em prova. Então, FTP é para transferência de arquivos. Professor, se eu mandar um arquivo por e-mail, usa FTP? De jeito nenhum. Mandou e-mail, é SMTP. O FTP, ele tem um programa específico. Você vai usar o FileZilla, FTP-Qt. Existem programas específicos para FTP. Cada vez vem sendo menos usado, mas é legal para transferir arquivos grandes. Tem arquivos que a gente não consegue mandar por e-mail, porque são muito grandes. Pessoal, hoje eu uso a nuvem. É verdade, hoje tem muita gente que coloca o arquivo na nuvem e compartilha o link. Essas alternativas mais modernas é que vem tornando o FTP um serviço o quê? Arcaico, mas cai na prova. Entendi. Então, a FTP é um serviço para transferência de arquivos. Quando ele coloca conhecimentos de internet, o assunto é muito vago. Ele pode cobrar qualquer coisa. Uma coisa comum em prova são os domínios. Domínios são nomes dados às máquinas na rede. Os domínios, eles são textuais, são léxicos. Por exemplo, tjm.mil.br. Eu não sei particularmente qual é o domínio do Tribunal de Justiça Militar, mas eu sei que 1000 é para militar. Aí a gente tem eb.mil.br. A gente tem mar.mil.br. Como é que é? Exército Brasileiro, Marinha, né? O mil.br é militar. Jus.br é justiça. Gov.br é governo. Com.br é para comércio. E assim, vocês precisam conhecer os principais domínios, ou melhor, as principais categorias de domínio. Saber que .edu é para educação de ensino superior, .gov é governo e .org é organização não governamental. Isso tudo pode cair. Identificar quais são domínios válidos numa URL. Qual o conceito de URL? O endereço de um recurso. É muito comum, se você quiser acessar uma página, você ter lá http://, aí você tem www.renatodacosta.com.br/estratégia. Você tem que saber que HTTP aqui é o protocolo, renatodacosta.com.br é o domínio, que é o nome do computador, que vai estar hospedando aquela informação, aquela página. E esse estratégia a gente pode chamar de caminho. Beleza? Caminho. É toda a estrutura de diretórios até levar o recurso, que pode ser um arquivo propriamente dito. E o www, se o examinador perguntar, é o sistema de hipertexto, né? Aonde? Wide Web. É a web, sistema de páginas públicas, né, do mundo, estendidas, espalhadas pelo mundo. É um sistema de hipertexto, que é a web propriamente dita. Legal? Vamos continuar, vamos que vamos. Correio eletrônico, receber e enviar mensagens, anexos, catálogos de endereço, organização das mensagens. Vamos lá, anexo, a gente já vai lembrar que eles são identificados no e-mail por um CLIPS. Lembrar que eles limitam o tamanho do anexo. Normalmente, o e-mail hoje aceita anexo de até 20 megabytes. Se for muito maior que isso, provavelmente o teu programa de correio vai sugerir que você envie um link. Não vai permitir que você envie aquele anexo. O servidor vai rejeitar. Organização das mensagens. Você tem que conhecer as pastas. Quando você recebe uma mensagem, ela vai para a caixa de entrada. Quando você está escrevendo uma mensagem, se você
manda enviar essa mensagem, ela vai para a caixa de saída. Depois que a mensagem é enviada, ela vai para itens enviados. Se você apagar a mensagem, ela vai para itens excluídos. Se você salvar a mensagem para enviar depois, ela fica em rascunho. Se aquela mensagem recebida tiver características de spam, ela vai ficar em lixo eletrônico. Então essas são pastas que compõem a organização das mensagens de correio eletrônico. Lembra que a gente pode ver só entrada, só saída, só enviados, lixeira é a mesma coisa que itens excluídos, rascunho é rascunho mesmo, e lixo eletrônico pode vir na prova como spam. É aquela mensagem indesejada, ok? Que normalmente tem conteúdo de propaganda, conteúdo indesejado. Legal. Bom, outro assunto comum em prova de correio eletrônico está relacionado com D para CC e CCO. Ah, tem um assunto. Então, imaginem o seguinte. O examinador não é teu amigo, lembra disso, hein? Então, Renato mandou uma mensagem para Caio, com cópia carbono para Tício, com cópia carbono oculta para Mévio e para Cicrano. O assunto é fulano. Olha que legal. Renato mandou a mensagem e essa mensagem tem quantos destinatários? O remetente é Renato. Quantos destinatários essa mensagem tem? Isso já pode ser uma questão de prova. Essa mensagem tem 4 destinatários. Caio, Tício, Mévio e Cicrano. Fulano não é destinatário. Porra. Agora, fulano é assunto. Se porventura Mévio decide clicar no botão responder, existe responder e responder para todos. E existe só encaminhar. Vamos entender a diferença. Responder, Mévio responde para quem? Para Renato, que é o remetente original da mensagem. Responder para todos, Mévio vai responder para Renato, para Caio e para o Tício. Quando a gente responde para todos, a gente responde para todos que a gente consegue ver. Não tem como responder para quem a gente não sabe que existe. Observem que o CCO representa o quê? Cópia carbono oculta. São aqueles destinatários que os outros participantes não conhecem, não sabem que existe. Então, nesse escopo, eu preciso que vocês entendam que Caio e Tício estão visíveis para todos. Mas Mévio e Cicrano estão ocultos. Então, se Mévio responde para todos, ele acaba saindo desse caráter de oculto, né? Ele acaba meio que se mostrando. É óbvio. Mas ele não tem como enviar para Cicrano porque ele não sabe que Cicrano existe. O para todos é para todos que ele conhece. Ou seja, para o Renato, para o Caio e para o Tício. Beleza? E qual a diferença entre responder e encaminhar? Responder é responder para o remetente. Encaminhar é encaminhar para terceiros. Uma coisa que costuma aparecer em prova, pessoal, é que quando eu respondo uma mensagem, por padrão não vai o anexo. E quando eu encaminho a mensagem, por padrão vai o anexo. Como assim? Alguém manda uma mensagem com uma música, aí eu respondo obrigado, não vai o anexo com a música. Eu não vou devolver a música. A pessoa que me mandou, não tem sentido. Agora, olha aquela música e fala assim, cara, eu vou passar para um colega. Quando você encaminha, você está enviando para terceiros. Aí ele anexa a música automaticamente, é o padrão. Legal? Isso também cai. Beleza. Agora a gente vai para o último item do edital. Vamos falar um pouquinho sobre
o Microsoft Excel, que é sempre um assunto esperado, né? Referências, fórmulas de soma, de condição e outras fórmulas, gráficos, formatação condicional e impressão. Hoje a gente só vai na ferida. Então vamos lá. Referência à célula. O que a gente tem que lembrar? No Excel, a gente tem colunas representadas por letras e linhas representadas por números. Então, se o examinador falar da célula que está na terceira linha da quarta coluna, o examinador não é teu amigo, porque ele fala de maneira contrária muitas vezes. Sempre vai ser a letra da coluna seguido do número da linha. A referência vai ser D3. Terceira linha da quarta coluna, coluna D, linha 3. Questão de concurso cobra um monte de bobeira. E uma bobeira que você não pode esquecer é a última coluna do Excel. Se o examinador perguntar para você qual a última coluna do Excel, você vai lembrar na prova amanhã. Não tem como errar, hein? Não tem como errar. A última coluna do Excel é xifudeu. Xifudeu. XFD. Xifudeu. Como é que é? Olha lá, meu filho. Não tem como errar isso na prova. Se errar, não passa no psicotécnico. Oh, meu Deus. As colunas são intituladas por letras. Depois do Z, que é a 26ª letra, ele continua AA, AB, AC, e assim ele vai até xifudeu. São 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. São os limites do Excel. Cada célula é a interseção dessas linhas e colunas, representada sempre pela letra da coluna seguido do número da linha. Isso é chamado de referência. Hoje, véspera de prova, você vai saber que existe referência relativa, absoluta e mista. Não dá tempo de eu ensinar a diferença. Não me dá tempo. Mas, se ele cobrar esse assunto, a referência absoluta tem um cifrão na frente da letra e na frente do número. A referência mista, ela só tem um cifrão ou na frente da letra ou na frente do número. Então, existem 3 tipos de referência. Olha como é que pode cair. Assinale os tipos de referência usados em uma célula do Excel. A referência pode ser relativa, absoluta ou mista. Toda referência absoluta tem cifrão. Só que tem cifrão na frente da letra e no número. E a mista? Só na frente da letra ou só na frente do número. Ok? Cifrão. Cifrão. Cifrão é importante. Não é arroba, não é tralha, é cifrão. Entendi. Agora, ele fala das funções soma e de condição. Como é que funciona a função soma? Imaginem que eu tenho uma planilha com os números 5, 7 e 8. Aí eu posso colocar igual a soma A1, 2 pontos, A3. Ou eu posso colocar a soma de A1, ponto e vírgula, A3. Você tem que lembrar na prova que o 2 pontos é um até e o ponto e vírgula é um e. Então, sempre que você vira um 2 pontos, é um até. Sempre que você vira um ponto e vírgula, é um e. De A1 até A3, 5 mais 7, 12. Com mais 8, 20. A1 e A3 dá 13. Porque aí vai somar só o 5 e o 8. A1 e A3. 5 mais 8, 13. Então, que fique clara a diferença entre 2 pontos e o ponto e vírgula. O 2 pontos é um até, o ponto e vírgula é um e. Se o examinador colocar uma matriz, uma porrada de linhas e colunas, 5, 7, 2, 9, 8, 4. Imaginem que ele coloca a soma de A1
até B2. Vocês têm que ter uma noção de intervalo. De A1 até B2, eu tenho 4 células. São 2 letras e 2 linhas. A1, A2, B1 e B2. Então, a soma de A1 até A2 é 12. A soma de A1 até B2, 21, 29. 5 mais 7, 12. Com mais 9, 21. Com mais 8, 29. Legal? Estou entendendo. Por que não somou A3 nem o B3? Porque para na linha 2. Se eu quisesse somar o A3, eu tinha que colocar EA3. Porque se eu colocar até B3, vai somar o A3 e B3. Intervalo não faz L. Intervalo é sempre linha, coluna ou matriz. Estou entendendo. Agora, o enunciado, ele fala de função soma e função de condição. Como é que é a função de condição? Pessoal, a função de condição é a função C. E aí, olha que bacana, véspera da prova você aprendendo uma das funções mais complexas. Se, teste lógico, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. É a sintaxe da função C. Se, teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. O que é uma coisa lógica, pessoal? O que é uma coisa lógica? Você quer passar na prova? Isso é lógico. A resposta só pode ser sim ou não. Se você está aqui é porque você quer passar na prova, então é sim. Você já tomou meio choque? Claro que não, meu filho. Não existe meio choque. Você já viu uma mulher meio grávida? Claro que não. Oh, meu Deus. Ou está grávida ou não está. Não tem meio termo. Então, coisas lógicas só podem ser o quê? Verdadeiro ou falso. Você precisa entender que a função C, ela sempre vai ter 3 argumentos, 3 coisinhas dentro, separadas pelo ponto e vírgula. A primeira sempre é alguma coisa lógica, cujo resultado ou é verdadeiro ou é falso. Se o resultado for verdadeiro, a resposta é o que está na sequência. Se o resultado for falso, a resposta é o que está lá no final. É como se o primeiro ponto e vírgula fosse um então e o segundo ponto e vírgula fosse um senão. Na prova, o examinador coloca de uma maneira que, se você não conhece a sintaxe, você não consegue acertar. Mas veja que não é difícil. Não é, não. É fácil pra caramba. É sério? Claro que é. 8 é maior que 5? 8 é maior que 5? Claro, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, a resposta é 7. Aí o gabarito da questão é 7. Por quê? Porque sempre, não muda nunca. O que vem na sequência é o verdadeiro e o último é o falso. A ordem sempre vai ser verdadeiro e falso. Sempre, sempre, sempre. Então, se o examinador colocar assim, ó, se e agora? E agora? E agora? E agora, esse sinal de menor e maior é o sinal diferente. No Excel não existe esse símbolo. Esse caractere não existe no teclado. Então, o que ele está colocando aqui? 2 circunflexo 3 é a representação de 2 ao cubo. Lembra que o asterisco é o sinal de multiplicação, a barra é a divisão e o circunflexo é a exponenciação. Então, quando o examinador coloca, o que ele está colocando aqui? 8 é diferente de 2 elevado ao cubo? Não, isso é falso. Por quê? 8 é igual a 2 ao cubo. Então, isso é falso. Se isso é falso, a resposta é o quê? É o que vem lá no final, é B. Aí o gabarito da questão é B. É o texto B, nesse exemplo. Essa é a função condicional, é a função C. Agora, quando a gente fala de gráfico, o gráfico ele serve para representar um número através de uma imagem. O Excel tem mais de 10 tipos de gráfico. Tem gráfico de explosão solar, gráfico de mapa. Eu não vou ficar falando dos gráficos malucos hoje, mas tem 5 tipos de gráfico que você não pode errar.
Esses eu tenho que falar. Olha aí, ó. Que tipo de gráfico é esse aqui? Se cair na prova, linhas, barras ou colunas? Não tenha dúvida, meu filho. Não tenha dúvida. Esse é o gráfico de barra. Pensa no teste físico, lá tem a barra. A barra é sempre horizontal. Barra, barra, barra. A barra é horizontal. Barras, barras. Aqui eu tenho o gráfico de colunas. Esse aqui é o gráfico de linhas. Esse aqui seria o gráficozinho de dispersão. E para fechar, a gente tem um gráfico de pizza, que também, se errar, não fala nem que teve aula comigo, né? Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão proposta para essa véspera de prova. Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Eu gostaria que vocês fossem para a prova bem tranquilos, né, confiantes. Aquele que se dedicou vai, com certeza, arrebentar nessa prova. É sério? Claro. Você tem que entender que você fez o melhor que você podia ter feito, né? Você deu o melhor de si. Então amanhã, pessoal, é a hora de ir lá para sacramentar e conquistar essa vaga. Beleza? Fico na expectativa aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, as minhas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Fica o convite aí para que vocês me sigam. E se eu tiver acesso às questões e puder ajudar, se tiver alguma necessidade de recurso, entre em contato também. prof.renatodacosta é o meu Instagram. Um grande abraço para todos, muito sucesso amanhã, boa sorte, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Valeu! Um abraço! Fui!